Irmãos, eu quero meditar junto com a igreja do Senhor numa palavra que se encontra no Salmo 49. Salmo 49. Salmo de número 49. Vamos meditar no Salmo nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim: povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios, porquanto vêem-se morrerem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, antes é como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar a sua glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar nessa palavra nessa noite. Deus é maravilhoso. Esse é um salmo dos filhos de Corá. Eles eram compositores, eram adoradores do Senhor. E o primeiro versículo começa falando sobre uma exortação, não só ao povo de Israel, porque a palavra do Senhor foi dada ao povo de Israel. A revelação do único Deus verdadeiro foi dada a Israel. A lei foi revelada a Israel. Era então natural, e era o entendimento, que a palavra fosse só diretamente para o povo de Israel. Mas aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele alertava não só o povo de Israel, mas todos os povos, todas as nações.
Irmãos, a palavra revelada é para nós, povo do Senhor. É para nós que temos o Espírito Santo. É para nós que fazemos parte da igreja, fazemos parte do corpo. Mas a palavra de Deus também é para todas as nações, para que as pessoas escutem. Ela não está privada a nós. Nós recebemos coisas grandiosas da parte do Senhor. Mas a palavra de Deus é para todos os povos. É para ser anunciada a todos os povos. Ela jamais está restrita a nós, como de um grupo apenas. Nós vimos que o povo de Israel, ele foi um povo bem cuidado pelo Senhor. Ele foi bem cuidado. O Senhor tratava aquele povo com carinho. Como nós já meditamos aqui em muitas quintas-feiras, que Deus tinha aquele povo como especial, amava aquele povo, queria cuidar daquele povo. Mas nós não podemos limitar, irmãos, o agir de Deus apenas ao povo de Israel, e no caso de nós, como parte da igreja do Senhor, como povo do Senhor. Porque nós vemos, irmãos, meditando na palavra, como o Senhor, Ele tinha misericórdia daqueles que o buscavam. Uma história maravilhosa, é uma história das que eu mais gosto das Escrituras, é a história de Raabe, porque era uma mulher que teve uma tremenda fé. Ela era gentia, ela não fazia parte do povo judeu, e mesmo naquela situação de julgamento da cidade de Jericó, ela pegou e acolheu os espias com fé e disse: olha, assim como eu tive misericórdia de vocês e escondi vocês dos inimigos que o procuravam, tenha misericórdia de mim e de todos os da minha casa. Se Deus fosse esse carrasco, como muita gente pensa erroneamente, Deus não teria atendido o clamor daquela mulher, a fé daquela mulher que teve, irmãos. Mas o Senhor atendeu e salvou não só ela, mas salvou todos os da sua casa, e ainda mais, incluiu aquela mulher gentia na genealogia do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus maravilhoso! Nós vemos Jesus, Ele falava, olha, falou para os discípulos: procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vá no rumo dos gentios. E Jesus veio para o seu povo, Ele veio para os judeus, para que eles o recebessem como Messias, como ungido de Deus, aquele que iria ser enviado para libertar e redimir o povo de Israel. Mas nós vemos situações, irmãos, e parece que Jesus, ele tem uma certa dureza, mas não no sentido negativo, mas uma firmeza em levar a palavra ao povo de Israel, a não tomar o rumo dos gentios. Mas de repente chega um soldado romano, ele disse: mestre, o meu servo está horrivelmente enfermo, ele está à beira da morte, faça alguma coisa. E Jesus disse: eu vou lá na sua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda com uma só palavra, e o meu servo vai ser curado, pois eu sou homem de autoridade, eu também sou daqueles que mando, faça isso, e eles fazem, obedece a mim, eles obedecem. E Jesus olha para o povo de Israel e fala: em verdade vos digo que nem em Israel achei um homem com tamanha fé do que esse. Ele era um gentil, era um romano, mas foi atendido e recebeu o milagre. Esse Deus está disponível a qualquer pessoa que o buscar. Nós vemos as situações que ocorreram aqui, e você imagina uma cidade igual a nossa, idólatra. Você imagina uma cidade igual a nossa, de feitiçaria, povo ateu, povo religioso, mas que não servem ao Senhor. Mas se eles clamassem ao Deus vivo e clamassem no nome de Jesus, o Senhor iria atendê-los, porque o Senhor está disponível, não está restrito, irmãos. Por isso é a todos os povos,
Veja a exortação: povos todos, escutai isso e dai ouvidos. Irmãos, a importância de se ouvir a palavra de Deus, a importância de se ouvir, irmãos, porque não há outra maneira, não há outro método. A pessoa pode se associar em qualquer igreja, em qualquer religião, ela pode ter a carteirinha de membro, ela pode até descer as águas do batismo, mas se ela não ouvir a palavra de Deus, ela não vai ter fé. É por isso que a importância de escutarmos, ouvirmos. A exortação do salmista é: povos todos, escutai, prestem atenção, porque disso vem a fé. Por quê? Voltando em Raabe, porque Raabe teve fé. Como é que ela escutou? O que ela escutou? O texto bíblico diz: olha, eu tenho ouvido que o Senhor, o seu Deus, tirou vocês lá do Egito e passou o Mar Vermelho. Eu tenho ouvido que o Senhor entregou o rei dos amorreus, Seom, e Og, rei de Bazã, na mão de vocês. E eu tenho ouvido que o Senhor entregou essa cidade nas mãos de vocês. Era uma palavra do quê? De julgamento. Como a irmã Marilda disse aqui, irmãos, nós não podemos tirar o julgamento da palavra de Deus jamais, porque senão a pessoa não vai buscar a salvação que há no Senhor. Raabe ouviu só palavra de julgamento, só julgamento. Olha, julgou o Egito, julgou Og, julgou Seom, julgou o povo de Jericó. Mas ela disse: esse Deus deve ter misericórdia, então eu vou buscar essa misericórdia da parte do Senhor. E ela alcançou a salvação pela graça e a misericórdia do Senhor, porque ouviu. Abra os ouvidos, quer mudança de vida? Abra os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quer que Deus mude a sua história? Abra os ouvidos para escutar a voz de Deus. Quer que o Senhor faça algo tremendo nesta igreja? Abra os ouvidos e escute a voz do Senhor. O centurião romano, ele não chegou até Jesus se ele não tivesse ouvido que Jesus era poderoso para fazer milagres. Por isso, a importância de escutar, de ouvir a voz do Senhor que vem através da sua palavra, irmãos. Irmãos, não tem momento mais importante do culto do que esse, de ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo trabalha para tirar a nossa atenção, de não ouvir e não escutar a voz do Senhor. Porque ele sabe que se alguém ouvir e escutar a voz do Senhor, a fé vai entrar no coração, vai surgir, vai nascer no coração. E aí, irmãos, aquele que age pela fé, ele é salvo pela fé, ele é liberto pela fé, tem a vida e a história mudada pela fé. Povos todos, escutai, moradores de toda a terra. Veja que não tem exceção, irmãos. Tanto plebeus como de fina estirpe. Traduzindo, rico e pobre. Todos têm que escutar a voz do Senhor, a palavra do Senhor, rico ou pobre. Todos juntamente. Aqui está a inspiração de quem leva a mensagem, a palavra de Deus. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração pensamentos judiciosos. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Os meus lábios falarão sabedoria. Quando alguém fala a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, porque é o próprio Deus falando, irmãos. Por isso que devemos sempre citar a palavra de Deus.
Quando é Deus falando, irmãos, surge a sabedoria, a palavra de sabedoria. Nós precisamos de ouvir essa palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque uma palavra de sabedoria, ela vai fazer com que nós, durante a semana, sabemos como lidar com situações. Por isso que a palavra de Deus pregada, ministrada, anunciada, ela é poderosa, irmãos. Nós temos valorizado a palavra de Deus? Temos valorizado esse momento agora da mensagem, de ouvir, de escutar a palavra de Deus, irmãos? Irmãos, uma certa irmã falou para o pregador, depois que ele ministrou a palavra: olha, a palavra que o Senhor ministrou para nós essa noite foi uma palavra para nos dar força a semana inteira, irmãos. Irmãos, como que nós vamos meditar na palavra, conversar sobre a palavra, pensar sobre a palavra que é ministrada aqui aos domingos, durante toda a semana, se a gente não prestar atenção, se a gente não saber o que Deus está falando? Irmãos, quisera que nós vivêssemos num tempo em que estaríamos todos os dias aqui, na casa do Senhor, todos os dias reunidos, todos os dias cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, falando a palavra do Senhor, irmãos. Mas infelizmente nós vivemos numa época em que isso não é possível. Não é possível, todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem os seus trabalhos, todo mundo tem a sua família, o seu tempo, porque hoje tudo está contribuindo para nós não termos esse tempo aqui. Tudo. Você pode ver, até trabalho aos domingos, até trabalho à noite. Tudo isso está servindo para atrapalhar. Por isso que nós devemos aproveitar, irmãos. Porque quando a igreja cresceu, eles estavam reunidos todos os dias. Às vezes nós não podemos estar aqui todos os dias e nem reunidos todos os dias. Então vamos aproveitar esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. Deus tem palavra de sabedoria para a tua vida, porque quando nós estivermos lá no momento de tentação, no momento da prova, no momento da tribulação, nós vamos lembrar da voz do Senhor. E para a voz do Senhor, Deus já estava me preparando para esse momento de luta, para esse momento de dificuldade, para esse momento de prova, porque quando Deus estava falando, eu estava com meus ouvidos abertos e atentos à voz do Senhor. Então o Senhor me alertou daquilo que viria. Palavras de sabedoria. E aí ele fala que o coração dele, não dele especificamente, porque ele estava falando, inspirado pelo Espírito Santo, julgamentos, palavra de julgamento. Aquilo que a irmã Marilda falou aqui de julgar, irmãos. Irmãos, a gente não julga pessoalmente. Não é um julgamento pessoal. É a mesma coisa quando os Salmos, se a gente for ler os Salmos, a gente vai encontrar muito o povo de Israel pedindo justiça, pedindo para Deus ir lá e destruir o outro povo. Mas como é que é esse negócio? Deus é Deus que abençoa ou Deus que destrói? Quando os salmistas, eles falavam isso, não era algo pessoal. Ah, foi um inimigo. Não, peraí, eu vou pegar Davi. Eu vou pegar é Davi, o meu negócio é com ele. É com ele, a treta é com ele lá que eu tenho. E prejudicar ele. Não era com Davi, era com o Deus de Davi. Não era uma justiça pessoal, mas toda afronta ao servo de Deus aqui do povo de Israel era contra o Senhor. Então era uma justiça de povos ímpios que estavam fazendo impiedade. Não era algo pessoal, não era uma causa pessoal de Davi. Olha, a causa pessoal de Davi. Os inimigos de Davi tinham algo pessoal com ele. Não, era com o povo de Israel, contra o povo de Deus. Por isso que eles pediam a justiça. Mas olha o julgamento aqui que fala na palavra do Senhor. Ele diz: o meu coração terá pensamentos judiciosos, de julgamento. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa.
Olha que interessante, instrumentos musicais que faziam parte até do ensino, do estudo, irmãos. Os louvores precisam estar de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Os louvores precisam exaltar ao Senhor. Os louvores precisam falar das grandezas do Senhor. Os louvores precisam falar do caráter de Deus, da bondade, da benignidade, da eternidade, da santidade de Deus, irmãos. O louvor ele precisa ser isso, é o sentido de louvar a Deus, é o Senhor, não somos nós. Não é as nossas necessidades, mas é o nome do Senhor ser glorificado. Nós precisamos cantar louvores que engrandeçam o nome do Senhor, que exalte a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Ele diz: porque eu hei de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem. Olha o tipo de pessoa que estava perseguindo ele. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Irmãos, a gente tira o exemplo, mas não pelo lado pessoal, mas uma pessoa como morreu essa semana, que foi o Silvio Santos. Uma pessoa que tinha muito dinheiro, uma pessoa que tinha muita riqueza, um patrimônio de bilhões, talvez de trilhões. Chegou a hora dele partir, irmãos. Ele até que viveu muito, 93 anos. Tem pessoas que morreram com muito mais cedo do que ele. Mas e toda a riqueza? Ficou para os filhos. Não leva embora. É isso que nós devemos tirar de lição, irmãos. Às vezes nós queremos um conforto aqui e ficamos correndo atrás de riqueza, atrás de bens. A nossa vida não pode jamais girar em torno disso. Os ímpios é que correm atrás disso. Quem não tem esperança da vida eterna, irmãos, tem que correr atrás do conforto aqui. Porque ou eles não sabem para onde vão, ou acham que tudo termina. Então aqui tem que estar tudo muito bom. Aqui tem que estar tudo muito confortável, do bom e do melhor. Mas nós não podemos pensar assim, irmãos. Porque senão nós somos levados a ter o prazer nisso, a buscar isso, a acrescentar isso, e a viver a nossa vida só por conta disso. Esses são os tipos mais miseráveis de pessoas, irmãos. Mas nós temos esperança da vida eterna. Nós temos esperança da vida eterna, e lá nós vamos descansar. É lá que nós vamos ter do bom e do melhor, irmãos. É lá, não é aqui não, é lá na eternidade. Nós teremos todo o conforto que precisamos. Não estou dizendo, irmãos, que o melhor de Deus está por vir, não. Já veio, que é Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos padecer, sofrer, como a irmã Marilda disse aqui. Quantos justos, quantos servos e servas de Deus não morrem de forma trágica? Isso significa que eles não serviram ao Senhor? Não, irmãos. Mas até na hora da morte, nós somos, irmãos, cuidados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Nem na hora da morte o Senhor nos desampara, porque o Senhor cuida do seu povo, irmãos. Aleluia. Veja, irmãos, que fantástico isso. Diz assim: pois a redenção ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Não adianta. O homem não consegue comprar um dia de vida, um minuto de vida, um segundo de vida. Ele não consegue comprar. Ele não consegue evitar a morte. Ninguém pode remir, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre.
para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. É algo que o homem, o ser humano jamais consegue fazer, é viver eternamente, por si mesmo, jamais. Nós vemos aí coisas malucas que eles andam fazendo, andam congelando as pessoas, para depois tentar ressuscitá-las daqui 100, 200 anos, irmãos. Tentando viver eternamente, e faz procedimento cirúrgico, e toma remédio, e faz isso, porque quer viver, e não quer morrer. E o ser humano não sabe como viver eternamente, sozinho ele não sabe. Por isso que diz aqui o texto: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. A redenção da alma deles é caríssima. Mas aí nós olhamos para a palavra que o irmão Alan leu aqui, que o Senhor Jesus é nossa redenção. Aquilo que nenhum homem poderia comprar, a redenção caríssima que ninguém poderia comprar, o Senhor Jesus Cristo comprou. Ele pagou pelo seu sangue, com o seu sangue Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos redimiu. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos redimiu. E o salmista diz aqui, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Nós temos a redenção em Cristo, irmãos. Irmãos, o que é tudo isso que passou? Esse fogareiro, essa fumaça, irmãos, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, porque nós fomos livres, irmãos, não da cova física. Se Jesus voltar agora, nós vamos ser livres da cova física, mas nós fomos livres da morte eterna, daquele fogo que vai consumir, aquele fogo que vai arder, ele não vai consumir, o verme não vai morrer. Nós fomos livres dele, irmãos, porque o Senhor Jesus pagou esse alto preço por nós, irmãos. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Bendito seja o Senhor que nos deu eterna redenção em Cristo. Bendito seja o Senhor que nos salvou em Cristo. Bendito seja o Senhor que nos resgatou e nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor que nos salvou. Aleluia, oh aleluia, glória ao santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Que palavra maravilhosa, irmãos. Ninguém podia remir. O salmista disse: olha, ninguém pode remir. Ninguém pode remir o seu irmão, ninguém pode fazer nada pelo seu irmão. Mas nós podemos fazer alguma coisa, irmãos, pelo nosso próximo. É pregar a palavra do Senhor, a palavra que pode salvar. Assim como salvou a nós e alcançou a nós, a palavra pode salvar e alcançar qualquer pessoa, irmãos. Aleluia. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Olha que coisa mais insignificante, irmãos. O salmista diz aqui que as pessoas, para se perpetuar, elas colocavam até os seus nomes nas terras, para ver se levava o nome da pessoa lá, por gerações, por gerações. Esse, irmãos, é o sentimento da alma distante de Deus, e quer fazer alguma coisa para ser lembrada. Então o nome dela tem que estar em algum lugar, para ver se ela fica perpetuamente ali. Eles vão lembrar da pessoa, irmãos. Mas o importante para nós não é aqui nessa terra onde o nosso nome está, mas é lá na eternidade, se o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, irmãos. Nosso interesse é lá, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O nosso interesse não é ser conhecido aqui na terra, irmãos. Procurar fama e reconhecimento aqui nessa terra. Que miséria. Que miséria, porque passa. Isso tudo passa.
Mas nós podemos ser conhecidos, as pessoas podem ser conhecidas, irmãos, na eternidade. Pois o Senhor Jesus disse que aquele que o confessar aqui na terra, ele o confessará diante dos anjos e diante do Pai que está nos céus. Imagina, Senhor, esse aí eu conheço, esse aí, essa aí eu conheço, é meu servo, é minha serva, esse eu conheço. A questão não é ser conhecido das pessoas, irmãos, mas ser conhecido de Deus. Esse é o interesse, ser conhecido na eternidade. As pessoas que viviam, olha aqui o salmista falando dessas pessoas, procurava só. O homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Veja como era o entendimento limitado, irmãos, no Antigo Testamento. Eles tinham um entendimento limitado sobre a eternidade, sobre a morte. Algumas pessoas podem pegar esse versículo aqui isolado e dizer aqui, está vendo aqui, ó, o homem é igual aos animais, a morte deles. Como em muitas passagens no Antigo Testamento tem escrito. Precisamos entender a revelação de Deus, irmãos, porque eles não tinham esse entendimento. Era muito vago o entendimento deles da eternidade. E quando muitos falavam sobre essa salvação que nós recebemos hoje, eles nem sabiam do que estavam falando. Eles não entendiam, não tinham compreensão. Os profetas profetizavam 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos para que viesse a acontecer. Eles não sabiam, não tinham dimensão. Mas de uma forma, irmãos, a morte dos seres humanos é igual dos animais. Fisicamente falando, é igual. Vai morrer, vai apodrecer. Essas pessoas eram ímpias, estavam achando, ostentando, procurando ser. Hoje nós estamos vivendo uma era de extrema vaidade. As pessoas querem ser bonitas, as pessoas não querem aparentar a velhice, não querem aparentar o feio, né, que as pessoas vão achar feio. Depois que morre, irmãos, 5 dias que a pessoa morre, irmãos, já fica num fedor insuportável, que ninguém aguenta. Mas olha, aqueles que esperam no Senhor vão viver eternamente. Pode sim o pó e os vermes consumirem esta carne aqui, ó. Pode sim. Mas nós vamos aguardar a ressurreição do nosso corpo, irmãos. Vamos aguardar a ressurreição do nosso corpo, assim como o corpo de Cristo, glorificado, irmãos. Vamos ressuscitar, vamos ser uma semente, irmãos. O apóstolo Paulo disse, não, a semente que é lançada lá na terra, não é a mesma que vai brotar aquela árvore. A semente lançou lá é uma coisa, a árvore é outra. Assim também o corpo vai ser semeado na corrupção, esse corpo corruptível, mas vai ressuscitar na incorrupção. Aleluia! Essa é a nossa esperança, irmãos. O salmista não tinha, falava dos ímpios que não tinha essa esperança. Tal proceder é a estutícia deles, assim como os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Muitas pessoas longe de Deus, irmãos, estão sendo aplaudidas hoje por aquilo que falam, por aquilo que ensinam, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habitam. Mas olha aqui, irmãos, que fantástico, aleluia! Mesmo não tendo total dimensão do que ia ser, o salmista, pelo Espírito Santo, ele disse, os ímpios são assim, ó. Os ímpios morrem na cova, a morte ali é o seu pastor, desce direto para a cova, a formosura deles perece ali. Versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si.
Irmãos, veja que mesmo sem ter a dimensão, o Espírito Santo foi lá e profetizou: não, mas o Senhor vai remir a minha alma da morte, porque Ele vai me tomar para si. Mesmo que Ele não tinha essa dimensão, Ele diz: olha, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, não é como os deuses de ouro, de prata, de madeira, de ferro, que não tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, tem boca mas não falam, tem narizes mas não cheiram, tem ouvidos mas não escutam, não caminham, tem pernas mas não andam. Ele disse: olha, meu Deus é vivo. Então peraí, se eu espero nesse Deus vivo, se eu creio nesse Deus vivo, se eu sirvo a esse Deus vivo, não, Ele não vai deixar minha alma lá na morte, Ele vai me tomar para si. Então de alguma forma, de alguma maneira, eu vou me encontrar com esse Deus, assim que eu partir para a eternidade. E essa é a consumação, pois o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, irmãos, que maravilha. É um privilégio isso, mas temos que entender que é pela graça de Deus, não é pelos nossos méritos. Nós temos que entender que é pela graça de Deus, irmãos. Veja que tão gloriosa salvação nos alcançou, irmãos. O salmista continua dizendo, olha aqui a situação: não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar à glória de sua casa. Veja, irmãos, nesse salmo aqui ele diz: não temas quando alguém se enriquecer. Mas em outro salmo, no salmo de Davi, se não me engano, ele ficou preocupado: Senhor, como é que pode os ímpios prosperar? Como é que pode os ímpios prosperar? Olha, eu guardo a tua lei aqui, evito o pecado, procuro te agradar. Eles não temem o Senhor, não têm nenhuma consideração pelo Senhor, pela tua palavra, pelos teus mandamentos. E eles prosperam, enriquecem, eles têm até felicidade. Mas aí Deus fala para ele, falou: peraí, Davi, isso aí deles vai passar, vai chegar um momento que vai passar. Olha, irmãos, por isso que nós não devemos ficar fazendo comparação. Por que a pessoa tem isso e eu não tenho? Por que a pessoa tem aquilo e eu não tenho? Principalmente com pessoa ímpia. Gente, olha lá, irmãos, eu estava trabalhando, aí nós passamos em frente da casa de um traficante, e ele construiu um sobrado de dar inveja, um sobrado que a gente tem que trabalhar e suar muito para construir aquilo lá. Irmãos, na hora eu lembrei do salmo, porque a gente fala: meu Deus, olha lá, a custa da derrota dos outros, a custa da miséria dos outros, porque vender droga vai acabar com a vida de alguém, vai acabar com família, vai fazer com que a pessoa se mate, coisa terrível, e está construindo o patrimônio dele sobre isso. Irmãos, nós como seres humanos, a gente fica pensando: meu Deus, como é que pode? Meu Deus, como é que pode? E às vezes a gente fica até indignado, mas esse sentimento não é novo, não é de agora. O salmista teve esse mesmo sentimento, mas disse: não, aquilo que eu tenho é porque veio das mãos do Senhor. O pouco que eu tenho, não tenho muito, eu tenho pouco, mas veio das mãos do Senhor. Veio como bênção, não veio como maldição para a minha vida. Veio à base de trabalho suado, de privar de certas coisas, é o pouquinho que a gente tem, mas veio de Deus para as nossas vidas, para abençoar. Oh, meu irmão, se contente com aquilo que tem, meu irmão, se contente com aquilo que tem, meu amado. Aleluia. Irmãos, vamos lá na palavra do Senhor, lá em Hebreus. Alguém fala horas aí para mim, por favor. Hebreus. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, irmãos. Poucos servos e servas de Deus falando sobre isso, mas é a palavra de Deus. Olha, Hebreus, acho que é capítulo 13, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Alguém que achou pode ler, se levante e leia bem alto para toda a igreja escutar.
Hebreus 13:5. Aleluia, aleluia. Você entendeu a palavra do Senhor, irmãos? Então glorifica a Deus. Seja a vossa vida sem avareza, sem avareza. Contente-se com o que tende. Sabe por quê? Porque você tem o cuidado e a proteção do Senhor. Você não está desamparado, não está sozinho, não. O pouco que você ganha, contente-se com isso, porque veio das mãos do Senhor. E o Senhor cuida de ti, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida das tuas finanças. E isso é promessa de Deus. Aleluia. Vamos lá, volte mais um pouquinho aí, 2 Timóteo. 2 Timóteo. 1 Timóteo, perdão, irmãos, capítulo 6. 1 Timóteo 6. A partir do versículo 7. Alguém lê o versículo 7, por gentileza? Alguém trouxe alguma coisa quando nasceu aí, irmão? Então você não vai levar nada para a sepultura. Nada, irmãos. Nada, irmãos. Nada do que nós conseguimos. Nada. Nem aliança, que teve tanto valor na vida, né? Simbolizando o casamento. Uns têm uma aliança mais fininha, não pode comprar. Outros têm mais grossa. Outros têm uma pedrinha. Outras é mais... Não vão poder levar nem isso para a sepultura. Nada. Não vamos levar. Versículo 8, alguém lê para mim. Versículo 8, alguém lê para mim. Irmãos, olha, é difícil, raro alguém falar sobre um versículo desse. Olha aqui, tendo sustento, que é o alimento, e com o que nos vestir, estejamos contentes. Está faltando alimento? Está faltando vestimenta? Então se alegra na presença de Deus, porque tudo vem das mãos do Senhor. Os versículos seguintes, irmãos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. O sentimento de querer ficar rico, o sentimento de ter dinheiro, faz cair em tentação, irmãos. Porque quem quer ter dinheiro, vai fazer de tudo para ter isso. E às vezes perde até a honestidade, a dignidade, só para ter o dinheiro. O versículo 10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Jesus, para a gente encerrar, Jesus disse uma palavra. Ele disse assim: ajuntai tesouros no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Ajunta tesouro no céu. Ajunta tesouro no céu, meu amado. Busque a riqueza que vem do alto, irmãos. Busque a riqueza que vem do alto. E vamos colocar de pé, irmãos, no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Como o Mike disse aqui sobre agradecimento, vamos agradecer, irmãos, por essa palavra que o Senhor falou sobre salvação e redenção que nós temos, e sobre o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Vamos agradecer. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor.
Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus. Oh, Senhor, que haja gratidão em nosso coração nessa noite, Senhor. Que sejamos gratos a ti, meu Pai. Oh, papai querido, perdoa, Senhor, a nossa reclamação, meu Pai. Perdoa muitas vezes a nossa reclamação, Senhor. Nos perdoe, meu Pai, nos perdoe, Senhor. Porque o Senhor disse que não nos abandonaria nem nos deixaria, Senhor. Não ficaríamos desamparados, Senhor. Teríamos, meu Pai, o amparo do Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor perdoou os nossos pecados através do sangue de Jesus, o teu Filho amado. Obrigado porque fomos comprados com alto preço, fomos remidos, redimidos, Senhor, com eterna redenção, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos, meu Pai, ó Deus, a tua palavra, Senhor, o alimento que o teu Espírito Santo nos dá quando nós precisamos, Senhor. Uma palavra de força, uma palavra de força, uma palavra de auxílio, uma palavra de direção, um alimento para as nossas almas. Obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, a Deus, pelo teu povo aqui reunido, Senhor, orando com gratidão ao Senhor, meu Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, a Deus. Meu Deus, obrigado, meu Pai, porque mesmo diante de situações difíceis, meu Pai, o Senhor tem cuidado do teu povo. Obrigado, Senhor, pelo livramento na vida, meu Pai, ó Deus, da irmã Marilda, Senhor. Obrigado, meu Pai, ó Deus, pelo livramento na vida da minha irmã e do meu cunhado, Senhor. Obrigado, meu Pai, ó Deus, pelo livramento e os cuidados na vida, meu Pai, do irmão Hérito, da irmã Marília. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, por tudo, meu Pai, nós te damos graças, Senhor. Meu Deus, nos ajude, meu Pai, nos ajude, nos fortaleça, meu Pai, em nome de Jesus, nos capacite, pois queremos te agradar, meu Pai, e que haja sempre em nosso coração, meu Pai, ações de graças ao Senhor, meu Pai, por tudo que tens feito.